Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Bem-vindos ao episódio 237. Hoje recebemos a professora Márcia Hitomi Namekata, especialista em literatura japonesa da Universidade Federal do Paraná, para a conversa sobre Murasaki Shikibu, uma das figuras mais icônicas da literatura clássica japonesa e autora de O Romance de Genji, considerado o primeiro romance psicológico da história. Márcia escreveu um perfil de Murasaki para o projeto Mulheres na Filosofia e nos leva ao coração do período Heian, de 794 a 1185 d.C., uma era de refinamento na corte imperial de Kyoto, onde mulheres confinadas a papéis sociais restritos criaram algumas das obras mais profundas da literatura mundial. Murasaki, dama de companhia da imperatriz Shouzi, explorou temas como a efemeridade da vida, rivalidades femininas, poligamia e o ciúme. A conversa começa direto com a rivalidade entre Murasaki e Sei Shonagon, autora do Livro do Travesseiro, uma coleção de ensaios no estilo escritos ao sabor do pincel. Dois estilos, duas visões de mundo, o melancólico e reflexivo de Murasaki versus o sarcasmo elegante e observador de Shonagon. A partir daí, mergulhamos no budismo, no papel das mulheres na corte, em como essas obras podem ser lidas como lembretes filosóficos sobre como viver. O diálogo também serve para quem quiser tentar encontrar um caminho para se aproximar da literatura e do pensamento japonês de modo geral. O Filosofia Pop é um podcast que vê a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, trazemos novos episódios e de vez em quando entrevistas temáticas especiais. Este episódio é uma parceria com o projeto de extensão Filosofia, Cultura Popular e Ética da Universidade Federal de Jataí. Você encontra mais textos, episódios e materiais em filosofiapop.com.br. Estamos também no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Agora vamos para a nossa conversa com Márcia Hitomi Namekata sobre Murasaki Shikibu. Uma pequena partezinha aqui que ele fala de passagem da Sei Shonagon. Sei Shonagon? Você tinha comentado comigo, né? Que era da mesma época da Shikibu, né? Na verdade, elas eram rivais. Ah, tá. Porque a Sei Shonagon, elas eram damas da corte, e assim, na corte de Heian, né, do período Heian, que vai de 794 depois de Cristo até 1185, havia, né, toda uma hierarquia ali na corte, na capital, Kyoto, e a Sei Shonagon, ela era uma dama da corte, né, de classe mais elevada, e ela serviu diretamente à imperatriz Teishi, que esteve, né, ali como imperatriz por volta dos anos 1000, né? E a Murasaki, a autora do Genji, ela foi a dama de companhia mais próxima da imperatriz Shoshi, que sucedeu a Teishi, né? Então elas foram assim contemporâneas. A Murasaki deve ter escrito o Genji por volta de 1015, né? A gente vê ali no próprio artigo que as datas de nascimento ou morte sempre vêm acompanhadas de interrogação, porque a gente não tem registros exatos, né? Uhum. Mas, então, e a Murasaki, ela tem um estilo muito, inclusive estilos marcadamente diferentes, né? Porque o Genji Monogatari, ele é a gente chama, né, fala Monogatari, que é o próprio gênero, né, que designa aí esse tipo de narrativa, né, que talvez seja uma denominação mais ampla, né? Normalmente a gente traduz como narrativa, ou no caso do Genji, né, narrativas de Genji. É como se fosse uma coletânea de narrativas. E no caso da Sei Shonagon, que é o livro de travesseiro, são ensaios. Quer dizer, ensaios, se a gente for, né, aplicar uma terminologia ocidental. Na verdade, o nome do gênero em japonês é Zuihitsu, que seriam, vários teóricos tentaram dar uma ideia para esse termo Zuihitsu, seria algo como escrita ao sabor do pincel. Algo assim descompromissado, e realmente, a gente lendo os ensaios da Sei Shonagon, parece aquela coisa que ela escreve meio que dá na telha,
de acordo com o humor do dia, a vontade de escrever, né, o clima, né? Se está chuvoso, de repente fica mais propensa a escrever, né? Ela fica mais, talvez, melancólica, mas melancólica não é um adjetivo muito adequado para Seishun Nagon, porque ela era muito encantada pela vida na corte. Então, ela fala de todo o glamour, né? São muito descritivos os ensaios dela, tanto que eles são um panorama muito interessante da vida na corte, né, nesse período. E tanto que ela dizia, mas toda mulher, ela tem que, em algum momento da vida, ela tem que passar pela corte para saber o que é requinte, o que é elegância. Ela era bem assim, tanto que ela é muito sarcástica em alguns ensaios. Eles chegam a ser engraçados, né? Tanto que a expressão que caracteriza esses ensaios da Seishun Nagon seria mono no okashimi, né? Que seria tudo que é interessante, divertido, né? A Murasaki, com o Genji Monogatari, ela já tem uma outra forma de ver o mundo. Já é aquela coisa do mono no aware, que seria a consciência da transitoriedade das coisas. Então, ela é mais melancólica, né? É um discurso muito mais, não digo requintado, mas ali muito observando todos os aspectos da natureza, né? E com as suas personagens sempre conscientes da efemeridade da vida e aplicando isso tudo à passagem das estações do ano, aos elementos da natureza, né? Então, elas eram, e como elas foram damas da corte que conviveram diretamente com as imperatrizes, elas trocavam farpas, né? E eu acho que eu até coloco isso ali no artigo, no Mulheres na Filosofia, as críticas que a Murasaki fazia com relação a Seishun Nagon, que ela agia com muita soberba, mas que quem é dessa forma um dia cai, e na verdade foi o que aconteceu, porque a Murasaki é que acaba sucedendo, né, a Seishun Nagon, e a Seishun Nagon acaba caindo no ostracismo depois que ela se retira da corte. Nesse contexto lá, em torno do ano 1000, também estava surgindo o Zen, né? Dá para fazer uma conexão? O Zen, na verdade, o que nós temos retratado ali nessa literatura do período Heian seria o budismo esotérico, porque, bom, o budismo entra no Japão em 500 a data precisa eu não vou saber, mas algo em torno de 568 depois de Cristo, né? E o budismo ele fica restrito à classe dominante, e vai ser assim até o início da Idade Média. Então, nesse período, a Idade Média começa oficialmente em 1192, e nesse período, então, da Seishun Nagon, da Murasaki, o que estava em evidência era o budismo esotérico, que entra no Japão através de duas seitas ali no início dos anos 800, que seria a Shingon e a Tendai, né, e que entraram no Japão através de monges que foram patrocinados pela corte, fizeram seus estudos na China e, na volta, difundiram essas duas vertentes no país. E principalmente o budismo Tendai, ele foi muito cultuado pela corte de Heian. E então, o Zen, ele, na verdade, ele começa a se difundir no Japão a partir do período Kamakura, que começa em 1192, depois de Heian. E a entrada do Zen coincide com uma fase de popularização do budismo, né? Começam a surgir outras, né, doutrinas como a Jodo, que é a terra pura, o Nichiren, né? E essas doutrinas elas se difundem numa época em que o Japão estava passando por uma crise muito grande, né? Houve todo um conflito político que culminou com o final do período aristocrático em 1185, e em 1192 começa o governo do shogunato. E aí que, nesse clima de muita instabilidade social, o budismo começa a se difundir pelas camadas mais populares, né, da sociedade. E é nisso que o Zen entra.
mas o Zen, ele realmente ele ganha bastante destaque no período seguinte, o segundo período da Idade Média, que é Muromachi, que começa em 1338. E vai ser justamente a doutrina que vai se difundir bastante entre a classe guerreira. Né? E o Zen, na verdade, ele acaba sendo a base de toda a produção estética e cultural do período Muromachi, que vai ser o período das guerras civis, né? Mas, então, o Zen ainda não entra ali no contexto do Genji. A gente vai ter o budismo esotérico. Porque esse autor, Robert Solomon, ele fala do Zen primeiro, né? Dessa popularização da ideia de iluminação que todo mundo podia alcançar, e os samurais vão e aderem, e depois ele fala dessas escritoras, sabe? Aí Ah, tá. fica parecendo que é uma conexão entre uma popularização da perspectiva mística e o aparecimento de mulheres escritoras, mas ele faz de forma equivocada, assim, ou faz um jogo um pouco equivocado, né? Então, Porque as mulheres elas acabam ganhando destaque na literatura de Heian justamente porque elas ficavam confinadas ali nos palácios, né? Então era uma forma de passar o tempo, tanto que elas que criam o silabário, que é o hiragana, que a gente utiliza para começar o aprendizado do japonês, porque antes a língua, né, ali da cor, quer dizer, a escrita da corte era, né, a escrita chinesa, que era dominada pelos homens, né? E tanto que essa parte literária realmente ela começa a ser escrita no silabário através dessas damas da corte, mas os documentos oficiais eram todos escritos em chinês. Agora, a Murasaki dominava o chinês. Aliás, isso era um tabu para as mulheres da época, mas a Murasaki ela cresceu num ambiente literário por causa do pai, né, e do avô. Então, o pai acabou, ele teve que ensinar o chinês para o filho, para o irmão da Murasaki, porque, né, era imprescindível em termos sociais que um homem, né, dominasse o chinês, que entrasse ali para a administração pública. Então, o pai da Murasaki, né, preparou esse filho para essa função. E nisso a Murasaki acabou aprendendo o chinês também. Né? Tanto que ela ensinou o chinês para a imperatriz Shoshi, a quem ela servia. Né? Então, a Murasaki, ela realmente ela assume, né, uma posição de destaque entre as mulheres ali da época. estou conversando, nem lhe apresentei, nem fiz um. Mas a gente está conversando com a professora Márcia Namecato, hoje ela está em Curitiba. E nossa conversa vai ser em torno da autora Murasaki Shikibu. Ela fez um perfil da Murasaki Shikibu para o volume As Pensadoras, né? As Mulheres na Filosofia. As Mulheres na Mulheres Filosofia. Uhum. Eu acho que talvez a gente pudesse falar um pouco dessa questão do que a gente está chamando de filosofia aqui. Até o que a gente está chamando de literatura aqui, porque é uma complicação de tradução de termos, né? E de aproximação também, né? Pois é, então, na verdade, quando eu recebi um convite da professora Carolina Araújo, da UFRJ, para escrever, né, um capítulo sobre a Murasaki Shikibu. Na verdade, foi o texto ali para o blog também, né? E porque ela e mais duas professoras, né, estavam se dedicando ali à tradução, né, dessa enciclopédia, de autoria da Mary White. E a Mary White tem um capítulo sobre a Murasaki, então ela gostaria, né, que fosse, né, feita uma abordagem sobre a autora. E aí eu falei, nossa, mas Murasaki não era filósofa, e eu também não sou dessa área, né? Eu sou da literatura japonesa. Eu até aqui na Universidade Federal do Paraná, eu sou responsável pela disciplina de História do Japão 1 e 2, as literaturas, né, tanto clássica quanto moderna, mas na filosofia realmente para mim é, né, um outro universo. Mas ela falou, não, mas aí, claro, aí seria essa abordagem literária mesmo, porque a Murasaki realmente ela se destacou muito porque o Genji Monogatari é considerada praticamente a obra-prima, né, da literatura clássica japonesa, porque são 54
54 capítulos. Né? Naquela época se diziam livros, né? A gente fala 54 livros, mas, inclusive, teria sido a primeira obra literária japonesa a trabalhar o contexto psicológico das personagens, porque, né, a gente não tem nenhuma obra que traz, né, essa abordagem ali na literatura clássica. Quando eu falo literatura clássica, seria aquela literatura que se inicia no ano 710 depois de Cristo e vai até 1867, antes da abertura do Japão ao Ocidente. Né? Então, são séculos aí, então, a gente não tem nenhuma, né, obra coletânea de narrativas, né, que trabalhe esse lado psicológico. Isso entra com força na literatura japonesa quando, né, o Japão começa a receber a influência ocidental no período moderno. Mas aí entra também um outro problema, que é o próprio problema de literatura, né? Quando chama algo de literatura, talvez a coisa também não se encaixe totalmente nesse termo. Eu fico pensando assim que lá na Grécia Antiga, a filosofia deve responder a questão como a gente deve viver, como devemos viver, né? Então era uma questão muito mais ampla do que a filosofia moderna vai se Sim. colocar. Aí se você pega essa pergunta como eu devo viver e usa os textos como lembretes sobre como viver, aí muito mais coisa entra dentro dessa tradição, Nossa, né? né, isso se amplia imensamente. No caso, essas autoras entram nessa concepção. De alguma forma, elas estão dando lembretes para as pessoas sobre a vida, né? Como viver também, né? E especialmente aqui no caso da Murasaki, né? Porque a gente tem primeiro porque, bom, claro, né? Tem essa questão da mulher no período clássico japonês, né? Que era o sistema de casamentos, né? Era o sistema de poligamia. Então, nesse período aqui, no período da corte, normalmente um nobre ele poderia ter 10 esposas, fora as concubinas, né? Claro, ele tinha que dar atenção igual a todas e dos filhos, né? Que nascessem desses relacionamentos, mas era o sistema da época era matrilocal, ou seja, a mulher, mesmo casada, ela permanecia na sua casa de origem e cabia ao homem visitar essas esposas. Então, era uma situação muito complicada da mulher, né? Normalmente, quem tinha mais regalias, digamos, era a consorte principal, né? E aí, quer dizer, a gente fala consorte principal, principalmente no caso dos imperadores, né? Mas as outras esposas, né, elas viviam aquele problema de que quando essas visitas do marido começavam a rarear, elas praticamente já estavam condenadas ao abandono, né? E tanto que surge um epíteto nessa época que é o Matsu Onna, que seria a mulher que espera, né? Que é o que caracteriza a mulher do período Heian. Né? E então elas eram sempre, né? Ficavam sempre ali sob a crítica da sociedade e então fora, além dessa problemática social, tinha essa questão da rivalidade entre as esposas, e no Genji isso é bastante explorado. Eu fiquei aqui viajando, porque eu fiquei lembrando de alguns autores que falam que a Odisseia seria para a educação das mulheres, enquanto a Ilíada é para a educação dos homens, né? Aí é como se agora a Penélope estivesse escrevendo a versão dela, da Pois é, espera, né? realmente acho que seria muito interessante, porque né, tem esse lado, inclusive tem uma obra da literatura contemporânea japonesa em que a autora, ela, digamos, ela faz uma releitura do mito de criação do Japão. Né? O romance se chama O Conto da Deusa, e a autora é Natsuo Kirino. E aí, então, tem toda uma história, né, de que aí até uma relação, né, os pesquisadores costumam fazer, né, com o mito de Orfeu e Eurídice, quando o casal primordial se separa, porque
a, a esposa ela morre quando eles estão nesse processo de povoar, né, a terra que acabaram de criar, e quando ela vai dar à luz o Deus do Fogo, ela morre e vai para a terra dos mortos. E aí o marido vai atrás dela, né, desesperado, né, e pedindo que ela volte. E aí, né, ela fala para ele que não, eu não posso voltar porque, né, eu já comi das iguarias aqui da Terra dos Mortos, mas como você está insistindo muito, eu vou perguntar para as divindades aqui da Terra dos Mortos se eu posso retornar, vou perguntar se eu posso retornar. E ela entra lá na câmara, né, ela demora demais, o marido perde a paciência e ele acende, né, uma chama ali, e ele se depara com o corpo da esposa em decomposição, fica horrorizado e sai em fuga, né? E aí ela esse tabu do não ver também que a gente vê ali no Orfeu, né? E aí quando chega no limiar entre a terra dos vivos e dos mortos, ele coloca uma pedra ali e eles se separam definitivamente. Ela fica para sempre presa ali na terra dos mortos. E a Natsuo Kirino faz uma releitura a partir da ótica ali dessa mulher que é, né, abandonada. Esse mito original seria de criação seria de quando, assim? De 710. É no Ah, período anterior a Heian. Inclusive a primeira obra da literatura japonesa. que legal. Obra escrita, né? Eu vou fazer uma pergunta assim que a gente está circulando todo dela, a gente vai continuar circulando. Quem que foi Murasaki Shikibu? Bom, ela foi uma dama da corte, ela serviu a imperatriz Shoshi por volta dos anos 1010, mais ou menos, talvez um pouquinho antes, né? É difícil trabalhar com datas precisas, né? Mas considerando que a escrita do Genji deve ter sido, né? Deve ter acontecido ao redor do ano 1015, então foi a época em que ela esteve, né, em que ela viveu ali na corte, né, serviu diretamente a imperatriz. Tanto que o Genji provavelmente ele teve um caráter mais lúdico, foi apresentado para uma audiência pequena, provavelmente para a imperatriz e para as damas da corte que gravitavam ali em torno dela, né? E a Murasaki, ela, na verdade, ela era filha de um médio conselheiro ali da corte, né, que vivia nos meios literários, né, então ela era uma mulher à frente do seu tempo, muito culta, dominava a escrita do chinês, né? E aí ela escreveu o Genji provavelmente depois que ficou viúva e foi, né, servir a imperatriz. As obras dela são o Genji Monogatari e diários. Isso, Murasaki Shikibu Nikki, né, que seria o diário de Murasaki Shikibu. Na verdade, foram poucas as obras atribuídas a ela. Inclusive, há até uma questão, uma problemática de autoria com relação ao Genji, porque alguns críticos acreditam que ela não pode não ter sido a autora da terceira parte do Genji. Porque eles falam da diferença de estilo, e claro, nessa terceira parte, ela já diz respeito a uma época em que o Genji, o protagonista, já havia morrido, só que a questão é que, bom, como já o próprio título, né, da obra sugere, o Genji é o eixo narrativo de todos os capítulos, de todas as partes ali da trama, né? Então, ele morreu, mas ele continua presente através dos descendentes que vão dar sequência à história dele, né? E o interessante é que a Mary White, ela foca justamente nessa terceira parte, quando o Genji não está mais. Talvez a parte escrita talvez pela filha da autora, não se sabe quem é, né? Não se sabe, porque a Murasaki teve duas filhas, né? E uma delas era escritora. Então, né? É possível que ela tenha sido a autora da terceira parte, mas eu acho que essa é uma resposta que, né, a gente nunca vai ter. Achando, você deve se deparar com isso o tempo todo, que o pessoal aplicar categorias ocidentais a essas obras. E uma das coisas Sim. que acontece o tempo todo é falar romance de formação.
que essa obra seria um romance e um romance de formação. Até que ponto que essa aproximação faz sentido, né? Eu acho que aí, pela própria caracterização da obra, inclusive, o Gengis foi traduzido para muitos, muitos idiomas, né? E eu não sei se não sei em que, aonde que aparece como romance de Genji, né? E então os críticos talvez aproximem essa ideia do romance com essa exploração dos aspectos psicológicos das personagens, né? Principalmente a ideia do fluxo de consciência, que não tinha na literatura, né? E mesmo na literatura posterior a Genji. Quando a gente tem essa ideia de Monogatari, seria quase uma. Aí a gente está falando do contexto, né, da literatura clássica, seria quase uma conversa à toa, né? Uma narrativa descompromissada. Essa ideia, né, do Genji como uma obra do cânone literário, né, clássico, só começa a se difundir a partir do período moderno, ou seja, no final do século XIX, a partir do final do século XIX. Né? Então, a gente pode dizer que até então, o Genji era literatura de massa. E que utilizava poesia também no meio. Sim, tem toda uma intertextualidade com as coletâneas poéticas da época, porque o poema era o principal veículo de comunicação entre homens e mulheres, quer dizer, tinha um papel muito importante, principalmente nos relacionamentos amorosos, porque o início de um relacionamento se dava através de troca de poemas. Porque aí, né, tanto o homem como a mulher teriam uma ideia, né, se a pessoa, né, ali em vista escrevia bem, né, porque isso era um atributo também para se começar um relacionamento na época, né? Então, tudo começava com uma troca de poemas. E se, né, o escritor do poema não fosse, né, hábil nessa arte, o relacionamento muitas vezes não ia para frente. Provavelmente não iria para frente. E quando a gente pega a história do Genji, esse personagem é comum o pessoal destacar como uma espécie de circularidade também, né? Temporal. Queria que você falasse um Sim. pouco sobre isso. Porque o Genji, bom, na verdade, a obra, né, no primeiro livro, ou no primeiro capítulo, começa com o nascimento dele, né, com a apresentação dele à corte e com o falecimento da mãe. Né? A mãe não era a consorte principal do imperador, né? Só que ela era a preferida dele. Então isso desperta, né, os ciúmes ali tanto da consorte principal quanto das outras, né, esposas. E aí essa mãe do Genji, ela começa a sofrer bullying e ela fica num grau de estresse tão grande que ela acaba falecendo. Né? Só que o Genji, né, inclusive dito isso ali no primeiro capítulo, que ele era uma criança tão bonita que o imperador, né, tinha uma predileção por ele. Né? E, inclusive, aí surge o próprio epíteto do Genji, né? Porque em japonês ele é chamado de Genji o Brilhante, Hikaru Genji. Né? Inclusive, quando ele nasce, né, um oráculo faz uma previsão de que realmente ele vai ser, né? Ele é uma criança muito bonita, vai ser uma pessoa brilhante, tal, né? Então, a partir disso é que vem a trajetória dele, e sempre marcada por essa questão da circularidade dita ao próprio tempo da narrativa também, né? Que a gente vê o Genji, mesmo depois que morre, né, ele sempre vai estar ali na lembrança das personagens, na genealogia delas, então, de alguma forma, ele está sempre presente. Né? E muito essa recorrência aos atos, né? Quando acontece alguma coisa adversa para ele lembra que ele talvez seja merecedor daquilo, porque ele cometeu essa transgressão no passado. Então, é sempre recorrente, né, essa
essa lembrança. Né? E essa coisa do tempo circular é uma característica muito forte da própria narrativa japonesa, de modo geral, inclusive as narrativas modernas. Você me falou de como aparece isso na relação dele com a madrasta, né? Como ele tem uma Uhum. relação com a madrasta, depois vai repetir-se com ele, né? Mas eu fiquei pensando na questão do ciúme, porque a gente parte às vezes do pressuposto que até as emoções são universais, e não são, né? Aí eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão do ciúme, que eu acho que tem uma coisa muito interessante aqui, pelo menos aqui em Goiás, o pessoal vai se interessar mais por isso do que qualquer outra coisa, quase, que é da projeção espiritual da ciumenta. Tem uma personagem que é, né, que incorpora isso com muita força, que é a Rokujo. Rokujo no Miyasu do Koro, que era, na verdade, a tia do Genji, uma tia, né? Porque quando a gente fala em sociedade poligâmica, a gente tem uma árvore genealógica complicadíssima, né? Então, tanto que no Genji a gente tem muitas personagens e eu me lembro que quando eu fiz a leitura do Genji, a cada capítulo eu tinha que marcar todas as personagens e as relações que haviam entre elas, porque a gente acaba se perdendo, né, no decorrer da leitura. E a Rokujo, então, ela tinha um relacionamento com o Genji, porque ali, na verdade, não tem esse tabu do parentesco, né, nessa sociedade de Heian. Então, muitas vezes as mulheres são mais velhas do que os homens nos relacionamentos. A primeira esposa do Genji, o esposo oficial, digamos, ela era mais velha do que ele e era uma prima. Né? Então, tem toda todos esses emaranhados aí familiares também, né? E a Rokujo era tia do Genji e ela era perdidamente apaixonada por ele, e só que ela tinha, naturalmente, como o Genji era muito bonito, chamava a atenção, né, de todo mundo, ela tinha muito ciúme das mulheres que se relacionavam com ele, né? E ela começa a amargar esse sentimento a ponto de o espírito dela sair e atacar suas rivais. Né? Uma das mulheres que é vítima é uma que começa a se relacionar com Genji em segredo. E ela é atacada pelo espírito vivo da Rokujo durante a noite e morre. Essa consorte principal do Genji também morre por atuação da Rokujo. Então, quer dizer, e muitas vezes é algo inconsciente, ela não tem noção de que o espírito dela sai do corpo e ataca as rivais. Né? Porque é esse sentimento tão forte dentro dela, né, que transcende esse lado consciente. E a Rokujo, ela eu acho que então quando ela começa a ter ideia disso, quando ela mata a Aoi, né, a esposa principal do Genji, como isso se dá através da possessão, a Aoi é submetida, né, a sessões de exorcismo, e aí eles usam muito incenso para isso. E quando a Rokujo ela recobra a consciência, ela sente cheiro de incenso nela, nas roupas, aí ela começa a desconfiar de que o espírito dela saiu. Inclusive, tem um termo para isso no japonês, que é ikiryo, espírito de pessoa viva, né, que vai assombrar ali as suas rivais. E essa marca do ciúme, ela é muito constante, né, na cultura japonesa. Só fazendo uma relação, tem um gênero do teatro teatro de máscaras, que é o das peças femininas. E aí a gente tem, né, personagens de base no teatro no, que inclusive são caracterizados por aquelas máscaras, né, muito bonitas. E a gente tem no repertório do no aquela máscara do demônio, né? É uma máscara muito assustadora, mas muito vistosa ao mesmo tempo, né? Essa chama Hanya, né? Essa máscara. Ela sempre representa personagens femininas, sempre mulheres.
A gente nunca vai ter um Hannya homem, né? E normalmente a ideia do Hannya é uma mulher tomada por sentimentos de ciúmes. Então, é sempre, né? Tanto que existe uma peça de No, que é do cânone, né? Desse teatro, que é justamente centrado nesse episódio em que a Rokujo ataca a Aoi. E aí o protagonista que assume esse papel da Aoi, primeiro ele entra, né, no palco com a máscara feminina e ao longo da peça ela muda para a máscara do Hannya, do demônio. É bem curioso isso, porque acho que na Odisseia, quando tem uma cena de um jantar em que a Helena, junto com seu marido, depois de voltar, ela conta como ela tinha fugido e tal, porque ela estava na possessão de um deus. Então ela não é responsável por aquilo que ela fez, de certa forma, porque ela pode chegar no jantar e contar pro marido, para todo mundo, como se não fosse ela, né? Porque ela estava, de alguma forma, fora dela, né? E parece que isso não esse tipo de possessão externa não faz sentido nessa narrativa, porque é algo imanente, né? É algo imanente, não é algo que está fora. E aí você tem essa questão de que o desejo está sempre movendo os personagens, Sim, né? sim. É um desejo que leva para a destruição, mas as pessoas se apaixonam o tempo todo, parece, na narrativa. Sim, tanto que principalmente a primeira parte do Genji, né, muitos capítulos recebem o nome, né, o título, né, é o nome da mulher com quem o Genji estava se relacionando naquele momento, e aí fala, né, dessas aventuras amorosas dele. Dizem que o Genji, ao longo de sua vida, teve, em média, 800 relacionamentos amorosos. Então, ele era quase que, né, fazendo, né, um paralelo com o Ocidente, seria o Dom Juan, ali da literatura clássica japonesa. Vive uma errância, né, também. O desejo dele não para e, de alguma forma, dá para fazer essa relação. E aí eu acho que, talvez, para a gente fazer esse contraponto, eu queria que você falasse um pouquinho, você já tocou um pouquinho no Mono Aware, né? Mono no Você falasse, Aware, né? Mono no Aware, desculpe. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque acho que agora se encaixa, né? Não, seria o ideal estético de base aí do Genji Monogatari, né? Que seria a consciência da transitoriedade das coisas. Então, o Genji, ele, assim, claro, há os momentos, né? Com um toque de humor, mas o que marca, né, essa obra com muita força é a melancolia, né? A ideia de efemeridade, que, aliás, é regra na literatura japonesa, inclusive, né, na própria contemporaneidade. Né? Tem uma obra bastante interessante que aborda esse tema, que é do Charles Inoue, que chama Evanescence and Form, né? Que fala justamente como que quais as representações da efemeridade, da evanescência em cada período da história japonesa. Então a gente começa com o mito de criação, o período lá do mito de criação, e vamos até a contemporaneidade através dos animes, né? Tão em voga hoje, né? Então, sempre vai ter essa ideia de efemeridade, dessa questão, dessa preocupação constante com a morte, com o fim. Então, o Genji, ele é muito melancólico, na verdade. É curioso porque tem essa preocupação constante com a efemeridade e com o fim, mas há uma espécie de busca também para compreender como o passado me determina, sabe? Como se houvesse não diria a palavra destino, mas é como se houvesse uma correlação constante também, né? Sim, se bem que, assim, de modo geral, né, na cultura japonesa, o que é mais importante em termos de tempo é o presente, né? Porque
claro, existe toda uma correlação, sim, com o passado, né? Só que o passado não volta. E o futuro é incerto. E isso é uma marca que aparece, inclusive, nos tempos gramaticais. A gente não tem o tempo futuro nos verbos japoneses, né? O futuro, ele é designado através do tempo presente mesmo, né? Sim, a gente tem o passado, né? E o presente. E talvez tem uma característica bastante forte, né, na literatura japonesa que incomoda bastante os ocidentais, que é o final aberto ou o final trágico, né? Porque no Ocidente tem, né, sempre aquele pensamento de que a história tem que ter uma solução, o conflito tem que ter uma solução, a história tem que ter um fecho, né? Mas isso raramente acontece nas obras japonesas, e isso em todos os períodos, né? Então, acho que tem a ver com essa questão dessa transitoriedade também, porque é tudo incerto, né? O final. Então, essa questão também da própria circularidade da narrativa, né? Normalmente, ela é vista como um recorte ali em um todo, então, se a personagem ainda está ali, não tem por que, né, concluir a história ali. Né? E é claro, essa ideia de deixar o final aberto permite que o leitor tire as suas próprias conclusões, ou até que essa obra tenha uma continuidade. E o Genji é assim, né? O final dele é aberto. Eu acho que uma das abordagens que realmente buscam nessa obra é de uma espécie de protofeminismo, né? Como se a autora estivesse reagindo à invisibilidade das mulheres. Olha, Como que você vê esse tipo de... Pois é, eu acho complicado, né, tocar nessa parte, porque, é claro, a Murasaki ela faz as reclamações dela, inclusive no diário, né, dela, mas eu acho que sem uma consciência de ser uma, né, voz para se pronunciar, né, em favor da mulher que era abandonada, né, que era a mulher que espera, mas talvez, né, era talvez uma queixa, né, as mulheres usavam muito a literatura para se expressar, inclusive para expor suas mágoas, na verdade, tanto que quando a gente fala o Diário de Murasaki Shikibu, isso é um gênero literário do período Heian. A gente tem, assim como a literatura de narrativas, né, onde se encaixa o Genji, a gente tem a literatura de diários, que normalmente eu costumo usar o termo, né, de válvula de escape. Né, era uma válvula de escape para a amargura feminina, porque, né, em tantos casos ela era abandonada e, né, o marido a trocava por outra ou por outras e ela ficava lá sozinha. E normalmente essas mulheres que ficavam viúvas ou eram abandonadas, elas tornavam-se monjas, elas se retiravam do mundo. Isso tem muito no Genji. Né? A mulher que tomou os votos. Os homens tomavam também, né? Mas era muito mais frequente ali para as mulheres. E, assim, retirar-se do mundo, tomar os votos, não era só, eu vou passar uma temporada ali num templo, vou colocar as minhas ideias no lugar. Não, se retirar do mundo significava cortar todos os vínculos com esse mundo. Então, uma vez que ela fosse para algum templo, ela nunca mais teria contato com o mundo exterior, com as suas pessoas próximas, seria mesmo algo, né, talvez algo próximo da morte. Vou te perguntar assim, já que a gente está fazendo muitas conexões, até que ponto, assim, como que a Murasaki influenciou a literatura japonesa posterior? Bom, o Genji ele é referência assim para muitas obras literárias, porque na verdade ele é o ideal literário ali do período clássico, né? E um autor que se diz muito, né, inspirado pelo Genji Monogatari é o Yasunari Kawabata, que foi o ganhador do primeiro Nobel de Literatura, né, no Japão em 1968. Ele falava, né, que a Genji Monogatari é a maior obra literária de todos os tempos.
E a gente percebe, o Kawabata, ele, né, ele é muito conhecido pelos tipos femininos que ele desenvolveu, e todas, né, elas lembram muito essas mulheres do período Heian. Todas têm uma característica muito forte aí da literatura da Murasaki, né, e ali da sua época. E sem contar essas releituras que são feitas, né, em diversos momentos da obra do Genji, né, não só na literatura, mas a gente tem, né, no primeiro período da Idade Média, a gente tem as pinturas do enrolo do Genji Monogatari que contam a história do Genji, né? Então, quer dizer, vai além da literatura. E a gente tem, inclusive, referências do Genji na música contemporânea, né? Tem uma dupla, né, do J-pop hoje que tem referências literárias em todas as suas letras, e uma delas fala de um capítulo do Genji. Então, quer dizer, Genji está muito presente, né, no espírito, né, do japonês até hoje. Eu queria perguntar assim, para quem se interessar por essa obra, ela não está traduzida em português, mas Não, a gente tem uma tradução para o português de Portugal, né? Só que infelizmente está incompleta. É da editora Relógio d'Água. Eu não sei por que isso aconteceu, está esgotada, inclusive, né? Ela foi traduzida só até o capítulo 33. Quer dizer, o Genji estava vivo ainda no capítulo 33. Então, a gente não tem essa terceira parte a qual a Mary White, né, se refere. Mas tem várias traduções para o inglês, para o francês, né, inclusive eu tenho uma em PDF em espanhol, né, mas, claro, a gente fica um pouco, né, receoso quanto à qualidade da tradução, porque Genji foi todo escrito né, naturalmente em japonês clássico. Né? Então, a língua clássica japonesa ela é bastante complicada. Né? Se a gente já acha o japonês moderno difícil, o clássico é muito mais, porque o japonês moderno já é uma língua concisa, né? Se a gente for comparar as línguas ocidentais. O clássico é mais conciso ainda, porque o que dá o tom na língua clássica são as partículas. A gente tem partículas assim de suposição, de ação conclusa de passado. Ação conclusa e passado não são a mesma coisa, né, na língua clássica japonesa. Então, a gente tem muitas nuances e isso pesa muito na hora de traduzir o texto. E outro problema do Genji é o uso, o emprego dos pronomes de tratamento. Porque o ambiente é da corte imperial ali, então a gente vê o uso de honoríficos o tempo inteiro. Né? Isso já é um complicador na língua moderna, imagina na língua clássica. Né? Quando a gente tem discursos, né, dirigidos ao imperador, então o modo, né, o pronome de tratamento é aí a gente tem não só o tratamento de respeito, como o tratamento de modéstia. Então, a gente fica pensando, não é para menos que ainda não saiu uma tradução para o português, estamos esperando, português brasileiro, né, eu digo, estamos esperando ansiosamente, mas eu não sei quando ela vem. Eu fico pensando assim que a gente está esperando a senhora traduzir agora. Olha, eu acho que é uma tarefa impossível para uma pessoa só, porque o livro de travesseiro, né? ele foi traduzido por 5 colegas ali da Universidade de São Paulo, né? Nossa, uma tradução, assim, impecável. Eu gosto muito desse volume, porque ele tem uma parte de anexos porque quando a gente, né, está diante de uma obra da literatura clássica, além da questão né, dos elementos culturais ali da época, a gente tem a questão de palavras que dificilmente a gente vai encontrar um correspondente para o português. Por exemplo, no livro de travesseiro, a gente vê muitas referências a plantas, né? E
As plantas do hemisfério norte não são as mesmas do hemisfério sul, e daquela época, a gente está falando dos anos 1000, né? Então, elas tiveram todo o cuidado de elaborar um glossário com esses termos. Então, a gente tem um glossário, tem um anexo que fala só sobre os títulos da corte, né? As posições administrativas ali. Depois a gente tem um anexo que fala sobre as vestimentas, as cores. É um volume muito bem cuidado, né? Então tem tudo isso. Então é um trabalho hercúleo fazer uma tradução de o Genji, então, né? Ninguém ainda teve coragem de fazer isso aqui no Brasil. Eu fico pensando na tradução do Jorge Sinedino, nas traduções dele, dos textos clássicos chineses, que são mais Nossa, comentários do que tradução, assim, porque a tradução é pequenininha, mas depois tem que fazer, tem toda a tradução de comentários tão forte e tão importante que sem aquilo não funcionaria, né? sim, Ah, a gente tem uma tradução para o português desse primeiro compêndio de mitos, né, o Kojiki, né, e ele tem notas de rodapé imensas, né, o pesquisador ele teve muito cuidado na hora de fazer essa tradução comentada, inclusive quando ele, né, se refere àquele episódio lá do casal primordial, ele faz no rodapé uma referência ao mito de Orfeu e Eurídice. eu trabalho um pouco com filosofia africana, né? Uhum. E às vezes os provérbios têm essa dimensão também, porque, por exemplo, eu fui trabalhar um texto, eu estava utilizando um provérbio que diz assim: cansou de conversar com o povo e agora eu vi só o seu joelho. Como eu interpretei isso? Eu interpretei isso que a pessoa cansou de, já conversou com todo mundo, agora ela vai fechar em si mesmo para decidir, né? Uhum. Eu pensei quase na imagem cartesiana do pensador de Rodin, assim, tipo, fechou no joelho, agora vai ouvir o joelho, né? Uhum. Aí eu fiz interpretação desse jeito, mostrei para o professor Luiz Cantimbo, que é angolano, né? Ele falou assim, tá totalmente errado, porque o joelho é aquele que sustenta você. Então ele conversou com o povo, agora vai conversar com os que o sustentam, os mais próximos que sustentam você de pé. Então, a tradução não é suficiente termo a termo. Você Não, precisa de um contexto cultural bem mais amplo para que as sim. coisas façam sentido. Porque para ele não fazia nem nenhum sentido essa ideia de fechar em si mesmo, cartesiana, em que eu estava Uhum. transformando o pensamento, né? E é um Uhum, risco sim. constante, assim, de você tropeçar nesse tipo de imagem mental e você reduzir algo que é muito mais, muito diferente, né? Quando você faz. Então, não sei, nesse caso, pensando nesse contexto africano, a coletividade é muito importante para eles. É isso? É isso, é isso, é isso. A decisão final, a palavra final é do rei, mas Aham, a ideia sempre é de que você está sempre ouvindo. Você não para de ouvir também, né? Você ouviu o povo, aí você vai ouvir o seu joelho, aquele que te sustenta, né? E aí você ah, vai fechar a questão. O rei dá a última palavra, mas ele ouve, né? A nossa ideia cartesiana é sempre assim: a palavra final é do sujeito, né? E o sujeito se fecha em si mesmo e decide, né? pois é, porque quando a gente fala em Japão, a gente também está considerando, né, uma cultura em que o coletivo é muito importante. Essa ideia de individual, de individualismo entrou só no período moderno, né, a partir de 1868, mas até então, e tanto que o ideal de coletivo ainda é muito forte no Japão, né? Então, eu acho que tem um pouco isso, é onde essas ideias ocidentais aí entraram mais tardiamente. Acho que tem muitos paralelos, inclusive na ideia de força de vida. Tem muito nas várias culturas japonesas. Você ouve falar nas culturas orientais essa ideia de uma força de vida do indivíduo. Aham. No pensamento africano é muito comum, principalmente no pensamento Hum, banto, né? Que a gente está interagindo, então a gente aham. passa energias, né? Como a Sim, coisa é imanente, não tem. Você está sempre trocando energia. Então a doença é provocada talvez pelo outro. E nos filmes africanos, geralmente eles exploram muito o julgamento da bruxa, né? Para ver se a pessoa causou mal a outra que morreu,
né? Às vezes tem situação de suicídio, em que você tem um julgamento da influência de outras pessoas naquilo, né? O que no Ocidente não faz sentido. Não, e no Japão a medicina entrou muito, comparado, né, com outras civilizações, começou a entrar, assim, a conta-gotas, durante dos séculos, foi aquele período de reclusão maior, que foi de 1640 até 1840. Então, a medicina entrou através da Holanda. Mas até então, né, havia uma atribuição muito forte à questão dos espíritos, a própria ideia ali da Rokujo também, o espírito dela, né, a coisa da possessão, isso era muito comum ali no universo japonês. Realmente no senso comum cotidiano, que as pessoas acreditam, acaba repercutindo também. Professora, se alguém quisesse começar a estudar literatura japonesa no Brasil, o que você recomendaria? Aí eu não estou falando só de obras clássicas, mas também do que você vê como horizonte necessário para quem quer começar a olhar em português, né? Hoje, felizmente, nós temos muitas traduções boas, diretas do japonês, porque essa difusão maior, né, das obras japonesas começou mais ou menos entre as décadas de 70 e 80, só que com traduções indiretas. Né? A partir dos anos 90, começou, né, começaram a sair traduções diretas do original, né? E muito boas, por sinal. Nossa, mas é difícil, né? Porque a gente, né, fala em literatura clássica, literatura moderna. Eu acho que talvez o mais fácil seria pela moderna, porque a gente tem muito pouco acesso à literatura clássica. O Genji a gente não tem tradução. Do livro de travesseiro, né, da Seishon Nagon, a gente tem 2 traduções. Né? E eu recomendaria a da editora 34, que foi feita, né, por 5 colegas lá da USP. Eu meio que acompanhei de longe esse processo de tradução, porque eu me lembro quando as minhas colegas estavam se debruçando sobre ele, foi um projeto de 10 anos, né, porque elas fizeram a tradução diretamente do japonês clássico, elas se reuniam com bastante frequência para comentar as traduções, né, para chegar nesse resultado, né, tão bonito. Agora, literatura moderna, a gente tem muita coisa. Eu acabo indo para os autores do cânone literário porque eu estou na área acadêmica, né? Mas, por exemplo, do Kawabata, né, que foi o primeiro ganhador do Nobel de Literatura, a gente tem O País das Neves, que foi, né, a obra que levou o prêmio. Né, foi o primeiro Nobel de Literatura no Japão. A gente tem depois, em 1994, o Eiken Zaburo, que faleceu ano passado. Né? Ele também já estão saindo várias traduções da obra dele para o português. Agora, é complicado a gente falar assim, né? Uma literatura menos complicada. A gente tem o autor que nós usamos para iniciar normalmente o curso a disciplina de literatura japonesa na graduação em japonês. Então, nós temos o Akutagawa. E tem um conto bastante famoso dele, que é o Rashomon, que foi aquele conto no qual Akira Kurosawa se inspirou para o filme homônimo, que inclusive levou o cinema japonês para o Ocidente. Só que Rashomon não é baseado especificamente neste conto, mas sim no conto Dentro do Bosque. Né? Então a gente vê, né, ali na base de inspiração do Kurosawa para o filme, o Rashomon e Dentro do Bosque, mas os dois são de autoria do Akutagawa, né, que foi um autor de transição entre os séculos XIX e XX, e ele só escreveu contos, então talvez seja uma porta de entrada mais rápida, né, para a literatura japonesa. Mas tem muita coisa para elencar aqui, inclusive um autor que é best-seller, muitas pessoas devem conhecer, que é o Haruki Murakami, né, que está aí anos na fila do Nobel e não leva o prêmio. Os fãs dele já se cansaram de esperar. Né? Inclusive, a minha pesquisa de pós-doutorado foi sobre
que eu gosto muito. O que você acha do livro Crisântemo e a Espada, A da Ruth Ruth Benedict. Benedict? Aham. Ele é complicado assim para nós, né? Porque foi praticamente uma espécie de manual para os soldados que participaram no processo de ocupação no pós-guerra do Japão entenderem a cabeça dos japoneses, né? O grande problema disso é que a Ruth Benedict nunca esteve no Japão. Não. Ela escreveu assim, né, com base, né, em bibliografias tal, mas ela nunca esteve no Japão. Então a gente até utiliza essa bibliografia, mas com bastante reserva. Eu estava olhando a bibliografia de livros de filosofia intercultural e colocam esse livro como uma referência, né? Aí eu queria perguntar sobre se é referência mesmo ou não. Professora, eu tenho 3 perguntas que eu faço para todos os convidados. E é uma pergunta um pouco. A palavra pode ser capciosa, porque são perguntas que. Não importa a área que você vem, mas é bom que a gente tenha horários diferentes, né? Uhum. Então, a primeira delas é: o que é filosofia? Nossa, isso aí é difícil, né? Eu não sei, né? No meu entender, eu passo longe, né, da área de filosofia, mas eu acho que é um modo de entender, né, a dinâmica da própria vida e do ser humano. Você não passa tão longe, não. Mas Eu não é, sei, porque por exemplo, na pós, eu estou como professora colaboradora, né, na pós-graduação na área de japonês na USP, e eu estou com uma disciplina agora que fala sobre as representações míticas na literatura japonesa. Então, é essa forma de. E aí, claro, a gente vai passar pelo Genji também, né, pelo mito de criação, até o Haruki Murakami, né, na literatura contemporânea, mas é muito esse modo de. Eu começo, né, nessa base narrativa, na estrutura da narrativa, e aí a gente acaba indo para a parte do pensamento japonês, do mito, né, como que o japonês enxerga, né, essa realidade dele. Né, esse modo de pensar, a gente fala muito em estrutura narrativa, essa coisa dos finais abertos, do tempo cíclico. Então, não sei se isso tem alguma ponte aí com a filosofia, mas eu acho que é dessa forma que eu enxergo. tem ponte, sim. A senhora contando o mito de criação, a própria ideia de você ver o corpo em estado de decomposição, o que que isso significa de você ver isso? E, né, já é algo muito interessante que a gente pensa como isso é sublimado. O corpo em decomposição é sublimado em outras narrativas, né, sobre a morte, né? É interessante porque quando a gente fala do mito da criação, a morte era algo impuro, né? Essa coisa do corpo em decomposição, era tanto que o Izanagi, né, esse marido da mulher que vai ali para a Terra dos Mortos, ele fica em pânico quando ele a vê nesse estado. Então, e quando ele sai da Terra dos Mortos, ele vai se purificar, ele tem que se banhar, né? Porque ele passou por um lugar impuro. E aí a gente tem como doutrina, na época, o shintoísmo, que inclusive foi a base de sustentação para a própria, né, ideologia imperial ali. Agora, no período seguinte, quando a gente fala do período da Murasaki, já não tem essa visão tão negativa da morte. Ela né, ela acaba se transferindo para essa ideia da efemeridade, do cíclico, né? Talvez para dar um tom maior de leveza, né? Mas, claro, aí a gente tem a influência do budismo esotérico também. Né? Então, esse parâmetro muda bastante num espaço muito curto de tempo. Das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais lhe influenciou? Nossa, eu acho que. Ai, não sei nem se eu vou falar uma besteira aqui, né? Se Aristóteles está como filósofo, mas justamente por estar na parte literária é o que é o mais recorrente para nós. Com certeza. Aristóteles é quase incontornável, ele cria categorias de tudo. A gente está sempre lidando com ele. E qual a Sim, sua uma filosofia? coisa que eu gosto muito é quando ele fala da coisa da catarse, né? E a gente pensa sempre na literatura inspirar, né, esse sentimento catártico. E qual a sua filósofa ou filósofo favorito?
Nossa senhora, agora não vou nem, acho que é uma pergunta que eu não vou nem poder responder. Olha, se a Murasaki entrar, né, realmente como filósofo, eu vou colocar a Murasaki. Ela entra. Quando a gente pensa essa questão da filosofia como essa pergunta dos antigos, né? Como eu devo viver, talvez a gente amplie bastante esse conceito do que é filosofia, né? Porque a pergunta ética, como eu devo viver, tem muita gente respondendo. Talvez você escrever e não tentar responder essa pergunta é muito difícil também, né? Pois então, mas já que ela está incluída aqui, né? Aham. Então, para mim, é o referencial. Tá. Professora, eu já te pedi indicações literárias, agora eu vou pedir indicações gerais. O que que a senhora indica de filme, de música? O que a senhora quiser indicar para os ouvintes? Nossa, filme. Aí, bom, nesse contexto japonês, aí eu vou sair da literatura. Eu gosto muito do Takeshi Kitano. Ele, na verdade, os filmes dele são, né? Ele é uma celebridade. Na verdade, eu estou muito distante disso. A minha referência são os filmes ali que ele produziu na década de 90, né? Mas eu gosto muito do filme Dolls. É um filme bastante controverso, porque ele vai na contramão daquilo que, né, os ocidentais gostam. É um filme muito lento, muito silencioso, mas ele tem uma fotografia maravilhosa. Né? Tanto que uma coisa que eu lamento até hoje é de não ter assistido esse filme no cinema, porque eu tenho o DVD dele, né? É, é, que, que, aliás, chegou às minhas mãos da forma que eu menos esperava, porque eu me lembro que quando eu me interessei por esse filme, o DVD já estava esgotado e eu acabei encontrando esse DVD na coleção de uma tia minha, que era muito próxima a mim, que faleceu, e eu fui lá na casa dela justamente né, ela tinha muitos livros e filmes, e aí minha prima falou, olha, eu acho que eu vou ser a pessoa mais indicada para fazer a seleção desse material aqui, né, para ver o que a gente vai doar, o que a gente vai, né, o que você quer ali, e eu achei esse filme ali. Então, ele tem todo um significado para mim, e ele é baseado no teatro de bonecos do Japão. Agora, claro, é um filme muito violento, né? Todos os filmes do Takeshi Kitano, né, tem essa coisa de máfia, de assassinatos, né? Mas é um filme que eu gosto muito, e outro dele também, que é o Hanabi, Fogos de Artifício, que ao mesmo tempo que é violento, ele é muito poético também. Você acha que essa ideia de catarse do Aristóteles se aplica nessa violência também colocada? Faz Olha, no sentido. Kitano, eu acho que sim, né? Porque no fundo, né, dessa violência vai gerar esse sentimento de depuração ali, principalmente para os protagonistas. Acho que tem uma relação, né, muito próxima, assim, mas aí eu estou falando do Kitano, mas eu acho que quando a gente pensa, né, a literatura japonesa ela parece muito lenta, assim, para o padrão ocidental, mas quando a gente pensa nos finais abertos, no direcionamento que se dá para essas vidas, é uma forma também da gente pensar é, em uma solução para os nossos problemas também. O final ali significa uma continuidade, né, uma possibilidade de retomar também. Então, pelo menos é dessa forma. Claro, até a gente chegar a isso, acho que demora, a gente tem que acostumar bastante né, com as obras literárias, mas eu acho que no fundo é isso que fica. E eu lembrei de outro filme também, que eu estou falando de filmes recentes, claro que eu gosto muito dos filmes do Kurosawa, né? Um dele que me impactou muito foi Uran, aquele baseado no Rei Lear, do Shakespeare, porque foi o primeiro filme japonês que eu assisti, eu tinha 16 anos, né? Foi meu primeiro contato com o cinema japonês, e eu assisti no cinema, então, nossa, para mim foi maravilhoso, né? Então, é um filme que eu sempre cito. E aquele que ganhou eu acho que ele ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, que foi o Drive My Car, que é baseado numa obra do Haruki Murakami.
E tem um filme também que ganhou prêmio, que foi A Partida, que lida com essa ideia de morte, da putrefação do corpo, de uma forma, assim, muito bonita. Eu vou atrás, porque eu não conheço essa filmografia. Tem muita coisa aí que eu não conheço. Mas, professor, eu queria deixar o espaço aberto para divulgar o que o senhor achar interessante divulgar, ou deixar o seu recado derradeiro, então, para essa conversa. Nossa, na verdade, eu acho que fica um convite aí para, né, para quem ainda não conhece literatura japonesa, para começar a adentrar esse universo, né? Porque eu acho que essa ideia de a gente lidar, né, com, com questões assim, né, que diferem bastante do nosso modo ali de pensar, eu acho que abre, né, espaço assim para questões assim para a nossa própria jornada também. Tá certo, professor. Muito obrigado. Ah, eu que Eu, agradeço pela oportunidade.